Amém. Hoje é Amém. um dia especial, Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. culto de ceia. C'est un coup Por isso, então, le jeûne. nós vamos abrir nossas Bíblias Dans em la Sainte Seine. Lucas. Nous allons ouvrir nos Bibles. Não, talvez em Mateus. Mateus capítulo 26. Matthieu chapitre 26. Vamos ver o que aconteceu a Jesus e Nous porquê. allons voir ce qui s'est passé avec Jésus. Por que é que Jesus teve pourquoi? que ser crucificado? Pourquoi est-ce que Jésus a dû être sacrifié? E sabem que a Bíblia diz que aquele que não pega na sua cruz, Et vous savez que celui qui ne prend pas sa croix, então não é digno donc il n'est pas digne do Senhor. du Seigneur. Então, cruz quer dizer dificuldades, problemas, lutas. La croix veut dire problème, lutte. E então, por essa razão é que eu vou falar por que Jesus teve que ir à cruz. Donc pour cette raison, je vais vous parler pourquoi Jésus a dû aller sur la croix. Capítulo C'est le 26, chapitre 26. e vamos ler o verso 22, 24. 26, verso 24. 26, verset 24. Quem tem Bíblia? Qui a une Bible? Tem uma Bíblia? Amém, glória a Deus. 26. Em verdade, o Filho do Homem En vérité, le Fils de l'homme vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que nem tivesse nascido na terra. Veja, Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu que cet homme-là ne soit pas né. Il aurait mieux valu pour cet homme-là de ne pas naître. Jesus está a falar de Judas. Jésus parlait de Judas. Jesus está a dizer, olha, o que vai acontecer a mim é aquilo que já está escrito há milhares de anos. Ce qui va se passer, c'est ce qui est déjà écrit depuis des milliers d'années. Não foi um acontecimento assim, pronto, olha, aconteceu. C'est pas quelque chose qui va se passer. Non, ah voilà, ça c'est arrivé. Como acontece na sua vida. Comme cela arrive dans votre vie. Você está na cozinha e partiu um copo. Vous êtes dans la cuisine et le verre s'est cassé. Foi um acontecimento. Quelque chose qui s'est passé. Que não estava previsto. C'était pas prévu. Foi para o hospital. Vous êtes parti à l'hôpital. Doente. Vous êtes malade. Não estava previsto. C'était pas prévu. Aconteceu. Et c'est arrivé. E falando em hospital, quer dizer que a pastora foi hospitalizada na sexta-feira. Donc, en parlant d'hôpital, j'annonce juste que la pasteur est partie à l'hôpital vendredi. Foi desentupir tubo. A été débouché un tuyau. Era uma veia que estava entupida. C'est une veine qui était bouchée. Do coração. Du cœur. De maneira que estava a prejudicar muito a sua saúde. Donc, c'était en train d'abîmer énormément sa santé. E então desentupiram o tubo. Donc, ils ont débouché le tuyau. Uma sonda que veio até Ils ont mis une sonde. Veio até o coração. C'est venu jusqu'au cœur. Só de pensar nisso fico. E desentupiram. Et donc, ils ont débouché la veine. Estava em massa. C'était o sangue estava em massa. Le sang avait fait une pâte dans la veine. E graças a Deus está bem. Et grâce à Dieu, tout va bien. E ontem foi feriado. Et hier, c'était férié. Então os médicos não apareceram no Donc hospital. les médecins ne sont pas venus. É feriado. C'est férié. Pode-se morrer à vontade. On peut mourir tranquille. É feriado. C'est férié. Então, mas hoje é domingo, já estão lá. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, ils y sont. E certamente vão dizer, olha, amanhã eu estou a pensar que segunda-feira já está em casa. Et donc elle pense que lundi, elle est déjà à la maison. Amém. Obrigado por terem orado por ela. Merci pour avoir prié pour elle. Na sexta-feira. Vendredi. Muitos oraram pela pastora. Beaucoup ont prié pour la pasteur. E está tudo bem. Et graças tout va bien. a Deus. Grâce à Dieu. Amém. Então,
tudo que aconteceu a Jesus Donc tout ce qui est arrivé não foi uma coisa aconteceu. à Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est, ah, tiens, c'est arrivé. Não, já em Gênesis, Non, déjà en Genèse, né? Em Gênesis já estava escrito en isso. Genèse, c'était déjà écrit. Em Gênesis, quantos anos foi? Genèse, c'était il y a combien d'années? Mais ou menos Plus ou moins 6.000 anos. 6000 ans. Já estava escrito C'était aquilo que déjà ia acontecer a Jesus. Écrit de ce qui allait se passer à Jésus. Então não foi uma coisa impensável. Donc c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, Por pensé. isso é que Jesus disse, sobre isso já está escrito no livro. C'est pour ça que Jésus a dit que sur ça, c'est déjà écrit dans le livre. E já estava escrito que alguém ia trair a Jesus. Et c'était déjà écrit que quelqu'un allait trahir Jésus. Calhou a Judas. Et c'est tombé sur Judas. Né? Não foi ninguém põe o nome de Judas a ninguém. Personne ne met nom de Judas à Aqui quelqu'un. alguém tem um filho chamado Judas. Est-ce que quelqu'un ici a Non, un ninguém. fils qui s'appelle Judas? Mas Judas era um nome muito famoso. Mais Judas, à l'époque, c'était un nom qui était fameux. No tempo de Jesus, À era um l'époque nome de muito Jésus, famoso. C'était un nom très commun. Era um nome de judeu, C'était un nom qui Oh, représentait juif justo, ou juste do povo de Deus. du peuple de Dieu. Mas desde que esse homem traiu a Mais Jesus, depuis que cet homme a trahi Jésus, nunca mais puseram o nome plus jamais, dos seus filhos. ils n'ont plus jamais mis De le nom de Judas. Judas à leurs enfants. Assim como ninguém houve como é que se chamava o rei Pilato, não é Pilatos, era o Pilate, de par Espanha, exemple, Pilate. de Roma. Como é que ele se chama? Não era César. Nero. Foi um nome famoso. Nero, c'était un nom Mas fameux. hoje põe-se o nome de Nero aos cãezinhos. Mais maintenant, on met ce nom aux animaux É? E o peixe, né? ou aux poissons. É, o peixe Nero, está a ver? Mas não põe ninguém aos seus filhos. On met plus ce nom Graças à a leurs enfants. Deus. Et grâce à Dieu. Então vamos continuar aqui a leitura. Pode pôr aí o verso 24. Não, verso 25. E respondendo Judas o que... Não, vamos saltar aqui. Vamos para o verso 26. Quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e disse: tomai, porque este fala do meu corpo. Na minha Bíblia diz, fala do meu corpo. Como é que está aqui? Diz assim, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos. E disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Pendant qu'il mangeait le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Et il leur dit, prenez et mangez ceci, c'est mon corps. E tomando o cálice tomando o cálice e dando graças deu-lhes, dizendo, este é o meu sangue. Et ensuite il prit la coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Do Novo Testamento. Du Nouveau Testament. Vamos parar aqui, para nós começarmos a compreender o que é que Jesus está aqui a dizer. On va Tomai, s'arrêter là. pegando no cálice e diz, olha, este cálice representa o meu sangue. Donc là, cette coupe représente mon sang. Ou está a dizer, esta é a minha morte. Ou en fait, il est en train de dire, ceci est ma mort. Está falando da minha morte. Il est en train de parler de sa mort. Tomai dele todos. Prenez-en tous. Porque o meu sangue vai ser derramado por todo o mundo. Parce que mon sang va être versé pour tout le monde. Por quê? Pourquoi? O que é que diz aí? Qu'est-ce que c'est écrit? Por muitos para remissão do quê? Pour beaucoup. Dos pecados. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Remissão quer dizer para apagar, Ça veut dire pour effacer, para desfazer, pour défaire, para tirar, ficar a zero, pour que ça se devienne à zéro, ficar limpo, pour qu'on soit nettoyé, ficar sem vestígios sans avoir plus aucun vestige de pecado na pessoa. de péché dans la personne. O sangue de Jesus Le sang de Jésus fez esse trabalho, a fait ce travail. apagou, Il a effacé,
limpou il a nettoyé. e fez daquilo que era sujo, Il a fait de ce qui était sale, aquilo que estava contaminado, ce qui était contaminé, como se nunca tivesse pecado. comme si jamais, jamais il avait péché. Fala aqui de remissão. On parle ici de pardon. Então agora a gente vai dizer, até o final de contas, já não sou mais pecador. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne suis plus Sim, pécheur. é verdade. Oui, c'est vrai. O pecado de Adão, Le péché d'Adam, que é aquele pecado que ninguém conseguia pagar, c'est le péché que personne n'arrivait à effacer. esse pecado foi o sangue de Jesus, Ce péché, c'est le sang foi de a Jésus. morte de Jesus C'est la mort de Jésus que apagou esses pecados. qui a effacé ce Esse péché. pecado de Adão Ce péché d'Adam já não existe n'existe plus em todos aqueles dans tous ceux que um qui dia levantaram o seu braço ont levé leurs e mains un disseram, eu jour aceito Jesus et ont Cristo dit « J'accepte como meu Jésus único Salvador. comme mon unique Eu sauveur. creio Je crois que Jesus morreu que Jésus est e mort derramou o seu sangue et il a versé son para que eu sang fosse liberto. pour que je sois Então délivré. o sangue de Jesus Donc le sang de vem Jésus sobre essa pessoa est venu sur e cette apaga personne, todo o pecado a effacé tout le de péché Adão. É d'Adam. como se nunca tivesse pecado. C'est comme s'il n'avait jamais péché. Mas todos aqueles que nunca fizeram Mais isso, ceux qui n'ont jamais fait o cela, pecado de Adão le péché d'Adam continua sobre a pessoa. continue sur la Por isso é personne. que há os ladrões, C'est pour ça qu'il y a des voleurs. salteadores, Il y a ceux qui volent. pessoas que fazem piores males, Il y a des personnes qui font des pires de porque o mal. pecado de Adão está sobre Parce que eles. le péché d'Adam est sur ces Não estão personnes. livres. Ils ne sont pas délivrés. Diga assim, glória a Deus, Donc gloire à Dieu, porque eu já estou livre. parce que je suis Eu sou délivré. filho de Deus. Je suis un enfant de Dieu. Amém. Amen. Glória a Deus. Vamos só aqui no capítulo 28 Donc le chapitre 28, e vamos ler o verso. Deixa-me aqui ver, 28. E vamos ler o verso 16. et le verset 16. E os 11 discípulos, partindo para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Era o verso 28, pode dizer o verso 26 e o 27. Alors ils avaient à ce moment-là un prisonnier. Non. Não, aqui não fala. Mateus. Oui. Matthieu. Ah, je suis sur 27. Ok. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline où Jésus leur avait indiqué. O Et verso 27, o 17 também. quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pour autant, eurent des doutes. Vejam aqui que quando Jesus apareceu na Galileia já Donc- tinha ressuscitado. Donc quand Jésus est apparu dans Galilée, il avait déjà ressuscité, Porque Jesus disse àquelas senhoras, parce que Jésus avait diz dit à aos ces meus dames, discípulos para me esperar na Galileia. allez dire aux disciples pour qu'ils aillent m'attendre à Galilée. E muitos foram à espera de Jesus. Et beaucoup sont partis là-bas Et quand- attendre Jésus. Quando olharam para Jesus, Et quand ils ont regardé Jésus, diz que alguns duvidaram que era Jesus. certains ont douté que c'était Alguns Jésus. duvidaram que Jesus, aquele não era Jesus porque ele estava morto. Et certains ont dû dire, c'est pas Jésus parce que Jésus est mort. Ele tinha morrido. Il était mort. Como é que ele está aqui? Comment est-ce qu'il peut être là? Como é que ele está a falar com a gente? Comment est-ce qu'il peut être Não là pode ser ele. en train de parler avec nous? É C'est pas possible. impossível. C'est impossible. E eram discípulos. Et c'était des disciples. Não eram os 12, mas eram discípulos. C'était pas les 12, mais c'était des disciples. Há cristãos hoje Il y a des chrétiens aujourd'hui. que são primos desses, Ce sont leurs cousins. que são Ce crentes, sont des chrétiens, mas duvidam mais ils doutent que a Bíblia que la Bible faz, fait, acontece arrive aquilo que ela diz. ce qu'elle dit. Eu tenho dito sempre, Et je dis se toujours, você pegar na Bíblia si vous prenez la Bible e ler a Bíblia et vous lisez la e Bible fizer tudo o que está aqui, et vous faites tout ce qui est écrit, tudo que você lê, tout ce que vous lisez, se você fizer, si vous le faites, você vai receber aquilo que está escrito. vous allez recevoir ce qui est écrit. Você vai ser homem ou uma mulher Vous allez être un homme ou une femme abençoado, béni porque está fazendo
Parce que vous êtes en train de Está faire, escrito, está acreditando que Jesus está vivo. vous croyez en ce que Jésus a dit. Está acreditando que Jesus ressuscitou. Vous croyez en que Jésus est ressuscité. Amém. Diga assim, Amém. glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. Alléluia. Vamos ainda continuar aqui a leitura. No verso 18, Verset 18. vou pôr aí o verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Et Jésus s'approcha et leur dit, tout le pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Não se esqueçam dessa palavra. N'oubliez pas cette parole. Escrevam dentro de si. Écrivez ça dans votre cœur. Quando nós confessamos esse versículo Quand nous confessons ce verset, e pomos dentro do nosso cérebro nous le mettons dans notre cerveau. e acordamos com ele, Et nous réveillons avec ce vivemos com verset. Et nous vivons avec ce você vai verset. ser muito mais que Et vencedor. vous allez être plus que vainqueur. Porque Jesus disse. Parce que Jésus a dit. Chegando Jesus falou-lhes dizendo. Jésus est arrivé, il O leur que a dit. disse? Et qu'est-ce qu'il a Diga dit? comigo. Dites avec moi. É-me dado Il m'a été donné todo o poder tout le pouvoir nos céus dans les cieux e na terra. et sur la terre. Deixa-me só dizer uma coisa. Antes de Jesus ir à cruz, Avant que Jésus aille sur la croix, ele não tinha esse todo o poder. il n'avait pas ce tout pouvoir. Não tinha. Il l'avait pas. Antes de Jesus ir à cruz, Avant que Jésus n'aille sur la ele não croix, tinha esse poder. il n'avait pas ce Mas pouvoir. quando ele ressuscitou, Mais quand il est ressuscité, ele disse: il a dit, Foi-me dado. ça m'a été donné. Agora ele diz: Foi-me dado Ça m'a été donné todo o poder tout le pouvoir nos céus sur le e ciel na terra. et sur la terre. Antes dele morrer, Avant de ele não mourir, conseguia passar numa parede. il n'arrivait pas à passer par Não un conseguia mur. atravessar uma parede. Il n'arrivait pas à traverser un mur. Mas agora, Mais ele maintenant, atravessava a parede. il traversait les murs. Estavam os discípulos lá dentro da sala, Les disciples étaient dans la salle portas fechadas, avec les portes com fermées, medo do povo lá fora. avec la crainte du peuple qui était dehors. E Jesus passou as paredes Et Jésus a e traversé les entrou e murs. disse: Paz seja convosco. Et il a dit E que la ele, paix ai, o soit que é avec isso? vous. Jesus passou por paredes. Jésus est passé par les murs. Mas antes ele não fazia Mais avant, isso. il ne le faisait pas. Você não encontra? Vous ne le trouvez pas. Amém? Amen. Então Jesus disse aqui: todo o poder me foi dado Tout le pouvoir nos m'a été donné céus e na terra. dans le ciel et sur la terre. Esse poder Et ce pouvoir que Jesus tem que hoje, Jésus a que não aujourd'hui, tinha quando estava aqui como homem. qu'il n'avait pas quand il était ici comme homme. Jesus era, Jésus était, naqueles 33 anos, dans ses 33 Ouça ans, bem. écoutez bien, Jesus era, Jésus était, naqueles 33 dans anos, ses 33 ans, aquilo que Deus quer que você seja. ce que Dieu souhaite que vous soyez. Não é aquilo que você devia ser. C'est pas Aquilo ce que que vous Deus deviez quer être. que tu seja. C'est ce que Dieu veut que tu sois. Tudo que Jesus fez, Tout ce que Jésus a ele fait, fez como homem. il l'a fait en tant qu'homme. Ele parou os ventos, Il a arrêté les vents, ele parou os mares, il a arrêté la mer, ele ressuscitou os mortos. il a ressuscité les morts. E ele está a dizer: Isso é o que eu quero que vocês façam. Et là, il dit, c'est ce que je veux que vous fassiez. Desde o dia que você aceitou Jesus Du Cristo, moment que vous avez accepté no Jésus-Christ, dia que você foi feito filho de du moment que Deus, vous avez été fait enfant de Dieu, no dia que o meu espírito entrou dentro de você, du moment que mon esprit est rentré você à l'intérieur de vous, você passou a ser tal e qual como eu vous êtes devenu tel quel comme moi quando estive na terra. quand j'étais sur terre. Alô? Allô? E nós, os cristãos, Et nous, chrétiens, vivemos nous vivons como os mendigos. comme des mendiants. Vivemos ainda a pedir: Oh, Nous Deus, tem demandons misericórdia de mim, por Dieu, favor. Aie miséricorde de moi, s'il te plaît. Esquecemos Ils ont que o oublié Espírito Santo está dentro de que le Saint-Esprit il est à l'intérieur de quem? de Você. qui? De vous. Por isso Jesus estava no barco Donc Jésus était sur le bateau e os discípulos estavam lá também. et les disciples étaient E o que là-bas que aussi. aconteceu? Veio uma Et qu'est-ce qui est arrivé? grande tempestade. Une grande tempête est arrivée. Eu não sei se vocês já passaram alguma Je tempestade. ne sais pas si vous êtes déjà Eu já à tive traverser une duas tempête. tempestades. J'en ai traversé É quelques-unes. terrível. Et c'est terrible. O barco onde eu ia, Le bateau où com j'allais, 1000 e tal pessoas, avec un aquilo millier era de mais personnes, submarino do que barco. c'était plus un sous-marin qu'un bateau. 2 ou 3 vezes, mas 2 vezes ou 3 fois, o barco deitou-se. Le bateau s'est couché. Vale que as camas estavam parafusadas. Et heureusement que les lits ils étaient attachés, ils étaient cloués. As cadeiras, bum, Les ficam na parede. chaises se sont brisées sur le mur.
Nós ficamos deitados nas paredes. On était couchés sur les murs. É terrível. C'était terrible. E Jesus estava naquele barco. Et Jésus était là sur ce E bateau levantou-se uma grande et une tempestade. grande tempête s'est levée. E os discípulos ficaram em aflição. Et les disciples étaient dans l'affliction. Mas Jesus estava a dormir. Mais Jésus, lui, il dormait. Mas nem acordou. Il ne s'est même pas réveillé. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Ele ainda não tinha recebido todo o poder. Il n'avait pas encore reçu tout le pouvoir. Esse poder que ele diz, todo o poder me foi dado. Ce pouvoir où il dit que tout le pouvoir m'a été donné. Jesus não tinha esse poder Jésus ainda. n'avait pas encore ce pouvoir. Antes de vir à terra, ele tinha. Avant de venir sur terre, il Porque ele l'avait. é o Criador dos céus Parce e que da c'est le terra. créateur des cieux. Foi ele que criou os céus. C'est lui qui a créé les Foi cieux. ele que falou. C'est lui qui a parlé. A lua, La lune, parece, sol, vient, estrelas. soleil, Foi étoile. ele. C'est lui. Mas quando ele se tornou homem, Mais quand il est devenu homme, ele ficou sem esse poder. il a quitté ce pouvoir. Mas ficou como filho de Deus. Mais il est resté comme enfant de Dieu. E quem está aqui que é filho de Et Deus? qui est ici qui est enfant de Dieu? Não vi. J'ai pas entendu. Quantos são aqui que são filhos Qui de sont Deus? enfants de Dieu? O que é que eu estou a fazer? Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que Eu je fais? estou a martelar na vossa Je cabeça. suis en train de marteler votre tête. Quem você é? Qui est-ce que vous êtes? Quem você é? Qui vous êtes? O diabo diz, não, tu não vales nada. Non, tu vaux Tu rien, és dit le diable. desgraçado. Toi, tu es un moins que Tu não rien. tens poder nenhum. Tu n'as aucun tu és, pouvoir. olha, tu és tal e qual como o teu vizinho. Tu es sabe? tel quel ton Aquele voisin, vizinho que nem vai à igreja, nem qui va sabe o même que é pas à igreja. l'église, qui sait même pas ce que c'est és que igual a l'église. ele. T'es pareil à lui. Estás sempre a reclamar. Tu es toujours en train de te Estás plaindre. sempre a dizer que tudo está mal. Tu dis toujours que tout va mal. Estás sempre a dizer que não tens dinheiro. Tu dis toujours que t'as pas Estás d'argent. sempre a dizer que vai cada vez pior. Tu dis que ça va de pire en pire. É o diabo que está a dizer isso à sua cabeça. C'est le diable qui dit ça dans votre E você tête. diz sim, 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 é Et verdade, vous é dites oui, verdade, oui, é oui, oui, verdade, c'est é vrai. Oui, verdade, oui, é oui, oui, verdade. oui, oui, oui. Mas eu digo que não, não é Et moi, je verdade. vous dis non, c'est pas vrai. Não é verdade. Ce n'est pas vrai. Jesus ia com os seus discípulos. Jésus allait avec ses Uma disciples. grande tempestade, como muitas vezes se levanta na sua Une vida. grande tempête, comme bien souvent ça arrive dans votre vie. Às vezes o dinheiro não chega. Des fois, l'argent ne suffit É pas. uma grande tempestade. C'est une grande tempête. Você quer meter o seu carro na oficina, Vous mas voulez não, mettre votre voiture talvez au só por garage, mês. mais, Porque il o y a, mecânico quer dinheiro. mais vous pouvez pas Mais parce si. que le mécanicien, c'est de l'argent. Quando vou lá a Migros, Quand je vais à la Migros, a senhora, a menina que lá está na caixa, la jeune fille qui est à la caisse, ela não me vai dar as coisas. elle va pas me donner les choses. Olha, a menina só Oh, vem. s'il te plaît. Olha, ela telefona e chama Elle- logo Elle téléphone, elle appelle tout de suite la gérante. o segurança. Leva-me essa pessoa lá, Et prenez cette personne et emmenez-la o diretor, au directeur resolve lá o assunto. et discutez avec. E o diretor certamente vai dizer não. Et le directeur, certainement, il va dire non. E foi o que tempestade você tem tido. Des tempêtes, vous en Quantos avez aqui eu. já tiveram tempestade na vida? Qui a déjà eu une tempête dans sa vie? Hã? Ou saúde, Avec la santé, falta de saúde, le manque de santé. nem sabe o que vai acontecer. Vous savez même pas ce qui va se passer. Falta de dinheiro, Le manque d'argent. não consegue comprar aquilo que desejava Vous comprar. n'arrivez pas à acheter ce que vous souhaiteriez avoir. Os filhos, Les enfants, muitas coisas dessas. beaucoup de choses São comme ça. tempestades. Ce sont des tempêtes. E o que é que o filho de Deus faz? Et qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? Vai atuar tal e qual Va agir tel quel como o vizinho lá do que le rez-de-chaussée. voisin au rez-de-chaussée. Vai atuar como o vizinho lá do Il rez-de-chaussée, va agir comme le voisin du rez-de-chaussée. que está sempre a reclamar. Il est toujours en train de se É plaindre. o governo, Ah, c'est le é gouvernement. o coisa das finanças. Ah, c'est les finances. E vai deitar sempre as culpas a Il va alguém. toujours mettre les fautes sur quelqu'un. Mas quem nós somos? Mais qui nous Quem sommes? você é? Vous êtes qui? Quem você é? O diabo diz que você não é ninguém. Le diable dit que vous êtes personne. O diabo diz que você é um homem. Le diable dit que Uma vous êtes mulher. un homme ou une femme. O diabo diz que você é um desgraçado como o vizinho. Le diable dit que tu es un moins que rien comme ton voisin. Mas você, se não disser assim, não, Et vous, vous dites non, eu sou um filho de Deus. je suis un enfant de Dieu. Quando Jesus
mandou parar os ventos Quand Jésus a fait arrêter les vents e os mares, et la mer, olhou para os discípulos, il a regardé les disciples porque os discípulos acordaram Jesus. parce que c'est les Ele disciples estava qui ont dormindo réveillé tão Jésus. bem. Até dormait aqueles balões tellement até adormecia melhor. Il dormait encore mieux avec le bateau qui se balançait. Senhor, o Pedro chegou. Oh, Et Jesus, Pierre, il a não dit, está que a Jésus, gente morra aqui, nós tu vamos veux qu'on morrer meure todos. ici? E Jesus levantou-se, Et Jésus s'est levé, levantou os braços, il a levé les bras. ventos, parem, Vent, arrêtez-vous. mares, aquietem-se. Mer, arrêtez. E depois olhou para os discípulos e disse, Et après, il a regardé les Epa, disciples et il a onde dit, está a vossa fé? mais où est votre foi? Onde está a vossa Où fé? est votre foi? Vocês ainda estão a viver Vous êtes encore en train de vivre como se não fossem filhos de Deus. comme si vous n'étiez pas des enfants de Vocês Dieu. ainda estão a viver como aqueles que não me conhecem. Vous vivez encore comme ceux Você qui ne que me dit- connaissent pas. Alguns duvidaram de Jesus. Et c'est pour ça que c'est écrit que certains ont douté de Mas eu creio que Jésus. ninguém está aqui com dúvida. Mais ici, personne n'a des doutes. Pode ter dúvida que você tem essa autoridade. Vous pouvez Jesus avoir un dit, doute que vous eu avez vos cette dou autorité. autoridade. Et Jésus a dit, je vous Tá donne vendo? l'autorité. Eu vos dou autoridade Je para vous donne pisar l'autorité pour écraser o quê? Quoi? Serpentes. les serpents, Está falando do diabo. qui parlent du diable, Escorpiões. des Está falando de escorpions, demônios. qui parlent des démons, Pisá-los. les écraser. Eu vos dou poder. Je vous donne le Quantas pouvoir. serpentes você já pisou? Combien de serpents est-ce que vous avez déjà écrasé? Quantos escorpiões você já pisou? Combien de scorpions vous avez déjà écrasé? Alice. Alice, Hã? Eu já pisei. j'en ai déjà Fisicamente écrasé. já pisei. Já levei muita. Nesse tempo andava de calções. À l'époque, je marchais en Pisei uma short. serpente J'ai écrasé un serpent à noite le soir e ela, pá! et elle ficou s'est aqui a retournée. doer. Vai lá que ele não mordeu. Heureusement, Porque elle m'a pas mordu. Por sorte, pisei ele na cabeça. Et par chance, j'ai écrasé E la é assim que tête. se deve fazer. E c'est comme ça Pisa-se qu'on na doit faire. cabeça. Si on écrase, c'est la tête. Deixa. Então, pisa na cabeça. Mordia com o rabo. Mas o que eu estou a fazer? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Estou a renovar a vossa mente. Je suis en train de rénover votre pensée. Põe aí o Romanos 8, Romanos 12, en verso Romains 2. 12. Romanos 12, não, Romains sim, 12, verso 12. 2. Verset 2. Onde está a vossa fé? Où se trouve votre foi? Os filhos de Deus têm fé. Les enfants de Dieu ont la foi. O que seria Qu'est-ce que ce serait do casal le couple se não tivesse dinheiro? si vous n'aviez pas d'argent? Hã? Hã? Eram uns coitadinhos. On serait des pauvres. Estava a ler de uma notícia de J'écoutais une uma nouvelle, jovem une jeune que vendeu qui a vendu 25 milhões de 25 millions de platina, disco. de disques. Era riquíssima. Elle était riche. Riquíssima. Elle était riche. Não foi há muito tempo. C'est il n'y a pas longtemps. E morreu com fome. Et elle est morte elle avait faim Porque gastou. parce qu'elle a tout gaspillé. Tinha tanto dinheiro Elle avait tellement que d'argent. ela gastou. Elle a tout gaspillé. Durante o ano ela não sabia onde buscar o que comer. Et pendant une année, elle ne savait pas où aller chercher à manger. Ela morreu com 38 quilos. Elle est décédée avec 30, Uma mulher que tinha 38 uma jovem kilos. que tinha quase 70 e tal quilos. Quelqu'un qui Morreu pesait com 70 38 kilos, quilos. elle est morte avec 38 kilos. Porque ela não tinha dinheiro para ir comprar comida. Parce qu'elle n'avait pas d'argent pour aller acheter à manger. É desgraçado. C'est une pauvre. Assim acontece Ainsi, ao cristão C'est ce qui arrive aux que chrétiens não tem fé. qui n'a pas la foi. São as cafeteiras vazias. Ils ont les placards vides. Porque fé Ah, les cafetières vides. né,
É uma cafeteira vazia. Ah, wesh. Au café. O dinheiro, quer dizer, como é que eu ia dizer? Sim, como é que se chama? A gente. É dinheiro, vá. L'argent. Né? E no céu, Et dans le ciel, que move ce- é fé. on fonctionne avec la foi. É fé. C'est la foi qui fonctionne É en o ciel. dinheiro que gira no céu. C'est la foi qui fait mouvoir le ciel. Primeiro é que se não tiver essa fé, nem sequer vai para lá. Donc déjà, si vous n'avez pas cette foi, vous n'allez pas au ciel. Ah, mas Senhor, como é que vai ser? Ah, mais Seigneur, comment ça va fé être? é crer naquilo que Jesus disse. Avoir la foi, c'est croire en ce que Jésus a dit. Onde está a vossa fé? Où est votre foi? E eles ficaram, depois disseram assim, mas quem é este homem? Et après, ils se sont dit, mais qui est cet Quem é homme? este homem que até o vento, Qui est cet homme a natureza lhe obedece? que même la nature lui obéit? E é isso que Deus quer de Et cada c'est ce de que nós. Dieu veut de nous. Havia um homem de Deus, Il y avait un homme de Dieu chamado Moody. qui s'appelait Moody, Moody. que ele uma vez ia de viagem para a Austrália. Il est Da parti en Inglaterra para a voyage Austrália. d'Angleterre Nesse tempo ainda não havia aviões, talvez. en Australie. Penso que não. Havia aviões assim para longe, era barco. Il partait en bateau E ele tinha compromisso et il avait une obligation na Austrália. en Australie. Tinha compromisso. E quando chegou ao meio do caminho, Et quand il arrivait à mi-chemin, era navio, né? c'était un bateau, E foram surpreendidos com um nevoeiro. ils ont été surpris par le brouillard. Naquele tempo não havia radares. À l'époque, il n'y avait pas de Tinha que radar, ser com os olhos do c'était avec pilote. les yeux. O piloto, se não sabia o caminho, Le pilote ne savait pas les chemins, tinha que afrouxar. il devait ralentir. E esse homem chegou lá, Et l'homme est arrivé là, foi dar uma volta lá onde está o piloto. il est allé voir où il y avait le capitaine. E disse, então, o que é que se está a passar? Et il dit, mais alors, qu'est-ce Então, qui se você não vê que a passe? gente nem sequer vê a gente nem se consegue ver a frente do navio. Vous voyez même pas qu'on n'arrive pas à voir l'avant du bateau? Não podemos Avec le andar muito brouillard, depressa. on peut pas aller vite. Temos que calmar. E On ele doit disse, mas calmer. eu tenho que estar. Mais je dois être... O navio tinha que estar lá esse dia. Le navire devait être là-bas E tel eu jour. escolhi esse navio porque era isso. Et moi, j'ai choisi ce Mas, navire desculpa, parce que mas c'était nós ça. não podemos. Mais désolé, on peut pas aller plus vite. E ele disse, mas você quer que essas nuvens Et desapareçam? vous voulez que ces nuages Sim, disparaissent? se conseguisse. Oui, si tu y arrives, oui. Isso é canja. Mais c'est facile, qu'il Ele lui dit. estendeu a mão e disse, nuvens, fora. Il a dit, nuages, Saiam. dehors, sortez. E as nuvens, Et les nuages, o nevoeiro foi-se embora. le brouillard est parti. E ficou limpo. Et le ciel était propre. É isso que Deus quer de cada de nós. Et c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Não temos poder para passar paredes. On n'a pas le pouvoir pour traverser les murs. Jesus também não tinha. Jésus ne l'avait pas non plus. Mas quando ele se ressuscitou, Mais quand il est quando você ressuscité, ressuscitar e for para o céu, quand vous allez ressusciter et lá aller não au há ciel, paredes que là-bas, il n'y a o pas segure. de murs qui vous retiennent. Você vai ser livre. Et vous allez être libre. Mas enquanto estiver aqui na terra, Mais quand vous êtes ici sur terre, com o Espírito Santo dentro de si, le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, você vai conseguir pisar serpentes. vous allez réussir à écraser les serpents, Escorpiões. les scorpions. Vai conseguir Et isso. vous allez réussir à É faire isso ça. que Deus quer. Et c'est ce que Dieu Deus quer que désire. você seja mais que vencedor. Il désire que vous Ai, soyez plus peraí. que vainqueur. Não vos conformeis com este mundo. Ne vous conformez pas avec ce Nós monde. conformamos sempre com o mundo. Ah, pois, olha, é assim. Ah, c'est agora, comme ça dans agora ce é monde. lá o lado do... Como é que chama lá? O pudim? O Maintenant, pudim? c'est Poutine. É lá o pudim. C'est Está a fazer com que as coisas sejam caras. c'est Poutine, le pudding qui est là-bas. É? Era bom que fosse o pudim, não é? C'est comme si c'était un pudding, oui. Mas é ele. Agora a gente chega ali, amigo, é tudo mais caro por causa desse Et pudim. maintenant, on va au magasin, tout est plus cher à cause de Bom, lui. deixa lá o pudim à vontade. Mais laissez le pudding tranquille. Olhe para
para Deus. Et regardez Dieu. Ponha dentro do seu coração que você é Mettez mais que vencedor. Dans votre E cœur Deus- que vous êtes plus que vainqueur. Deus no Gênesis já sabia que isso ia acontecer Jésus, este ano. il savait déjà que cette année, ceci allait arriver. E por isso deu-lhe poder e autoridade Donc, il vous para a você donné le- pisar esse demônio Le pouvoir et l'autorité pour que écraser ce quer que démon você pense que não é ninguém. et que vous arrêtiez de penser que vous n'êtes personne. Não vos conformeis com este mundo. Ne vous conformez pas avec ce monde, Agora vamos ler todos. Mas mais transformai-vos transformez pela renovação par le renouvellement do vosso entendimento. de votre intelligence, Quer dizer, de vossa mente, de votre pensée, para que experimenteis pour que vous puissiez discerner qual seja quelle est a boa, la bonne, agradável agréable e perfeita et parfaite vontade volonté de quem? de De Dieu. Deus. Entenderam? Vous avez compris? Eu não sei se entenderam tudo. Je ne sais pas si vous avez compris. Eu vou explicar assim em miúdo, Je vais vous expliquer ça. tá bem? Diz aqui assim, você não se conforma com esses que não têm Cristo. Ne vous conformez pas avec ceux qui n'ont pas Não se Christ. conforma, não copie essa gente. Ne copiez pas ces gens. Não copie aquilo que a televisão diz. Ne copiez pas ce que la télévision dit. Não copie aquilo que os jornais dizem. Ne copiez pas ce que les journaux Não, disent. não se conforme com este Non, mundo. vous conformez pas avec ça. Mas Mais transformai a vossa transformez mente. votre pensée. Transformai-vos, Transformez-vous. ou seja, transformai o vosso pensar C'est-à-dire transformez votre pensée. é na leitura da Bíblia C'est dans la lecture de la Bible é que a nossa mente é transformada. que notre pensée est transformée. Mas transformai-vos pela renovação. Como é que a gente renova a nossa mente? Mais comment on peut transformer et renouveler notre pensée? Irmão Zé Manel, Hein? eu quero ouvi-lo. Je vais vous entendre. Como é que a gente renova a nossa Comment est-ce mente? qu'on peut renouveler notre pensée? Ah, pô. É verdade. C'est prendre ce que je prends pas et la Bible et la lire. O Mateus, ele está na universidade, não está? O que é que ele está lá a fazer? Qu'est-ce qu'il faisait? Hã? O que é que ele está a fazer lá na universidade? Qu'est-ce qu'il faisait à l'université? Está a renovar a sua mente. Il est en train de renouveler sa pensée. Está a renovar o seu pensar. Il est en train de renouveler sa pensée Naquilo que ele escolheu. dans ce Que qu'il a qu'elle choisi, la discipline qu'il a choisie. Qual é o... Ele está a renovar a sua mente Il est en train de renouveler sa pensée naquilo que eu não sou capaz. dans ce que moi je ne suis pas Porque eu não capable. estudo isso. Parce que je n'étudie pas ça. Hã? Também não? Só estudaste T'as étudié ça? É diferente. C'est- Tá bem. O que é que a gente vai fazer na universidade? Qu'est-ce qu'on va faire O à que é que os nossos l'université? filhos começaram na escola para renovar a sua mente? Nous allons à l'université Para pour saber que renouveler notre pensée. aquele dois traços assim Pour savoir que ces deux traits comme é um ça, A. É três, né? ces trois traits, Traço, sim, sim. É um A. c'est un A. Pronto, ele fica assim, sabe? Ah, é um A. Ah, c'est un A. Depois vai, e assim. Et comme ça, c'est quoi? Ah, é um B. C'est un B. Vai renovando a sua Et mente. ça va renouveler votre pensée. Passado aí uns 15 dias, Et au bout de 15 ele já jours, sabe juntar e se lutrar. Dizer, il va savoir como outro que dizia assim, lire. foi à escola lá, Il a été à l'école, um militar. un militaire. Naquele tempo muitos À l'époque, não tinham possibilidade de ir à ils escola. n'avaient pas la possibilité d'aller à Então, l'école. quando chegavam na tropa, Et quand é que ils iam allaient à aprender. l'armée, ils devaient Isso apprendre. foi em África, então E foi ça, c'était en aprender lá Afrique. o coisa. E então estavam a soletrar. Ils étaient là en Lettre train S. de épeler. Lis B. ça. Isto aqui é um B. Ça, c'est un B. B. Diga B. assim, B. Ça, c'est B. E aqui? Et là, A. 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 OK, A. Aqui? T. Et là, Pronto, esses riscos. c'est un assim, T, un são os J, T. un T. E aqui, risco igual. Ah, então, o que é que isto quer dizer? Qu'est-ce que ça veut dire? Semelha. Um negócio. Semence. Semelha. Semence?
Porque nos Açores batata é semelha. Ah, parce qu'aux Então eu vi, Açores, bom, isso la patate, c'est batata, semence, pois, c'est semeia. isso é semelha. Não leu o que lá estava. Et il lisait pas ce qui était écrit. Amém? Amen. Então, não vos conformei com este Ne vous mundo, conformez pas avec, mas transformai o vosso, mas mais transformai-vos. transformez-vous avec. Quer dizer, eu vou Ça transformar-me veut dire que je vais me transformer pela renovação par le renouvellement da minha mente. de ma pensée. O que é que a Bíblia diz? Qu'est-ce que la Bible dit? Eu renovo aqui a minha mente, Je transforme ma pensée, que eu agora que sou maintenant, filho de je Deus. suis un enfant de Dieu. E como filho de Deus, Et en tant qu'enfant de Dieu, o Espírito Santo le Saint-Esprit foi enviado m'a été envoyé para viver em mim. pour vivre en moi. Tá ouvindo? O Espírito Santo foi enviado Le Saint-Esprit a été envoyé para viver em mim. pour vivre en moi. Eu estou a renovar a minha mente. Je suis en train de renouveler ma Então pensée. agora, Et o maintenant, poder de Deus está em mim. le pouvoir de Dieu est en moi. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. Parce que le Saint-Esprit est le pouvoir de Dieu. O Espírito Santo é o Le poder de Saint-Esprit Deus. est le pouvoir de Dieu. E esse poder de Deus Et ce pouvoir de Dieu, está em mim. il est en moi. Então, Donc, quando eu sentir for à cozinha quand je sens que je vais aller à la de cuisine noite e sentir as dobradiças ranger, et je sens les aquilo les diz gonds logo, qui é o grincent, diabo. Fica logo assustado. Mas a mente renovada, não. mais ma pensée qui est O renouvelée, maior je ne vais dos pas avoir maiores está peur. dentro de mim. Parce que le plus grand est avec Tu, moi. seja quem for, Toi, qui que ce soit que tu es eu là, te ordeno que Je nesta t'ordonne, casa ici tu não dans cette tens o maison, direito de estar aqui. tu n'as pas le Por pouvoir isso, d'être fora. ici. Donc sors Em nome de Jesus. au nom de Jésus. E ele vai. Et pars. Por quê? Porque a mente está renovada. Pourquoi? Parce que la pensée, elle est renouvelée. Amém. Amen. A sua mente está renovada. Votre pensée, elle est renouvelée. O médico vai renovar a sua mente jovem e vai aprender que aquilo é uma tripa e não se pode cortar, mas se cortar tem que se emendar. Le médecin, il va renouveler sa pensée. Ele Il va apprendre aprendeu que ça, se- c'est une tripe, se qu'il ne faut pas entupir couper. as veias, que mete si uma coisa e Il bouge tira, les puxa, veines. e il doit mettre un tira lá truc et il o débouche. sangue coalhado que lá estiver, foi o que fizeram. Et ça va enlever Elle- le elle sang ne caillé savait qui est disso. dedans. Il a appris tout ça. Mas eles sabem, Il sait. eles estão renovados. Ils sont en train de renouveler leurs pensées. É isso que acontece quando você renova a sua mente Et com c'est a ce qui se palavra de passe Deus. quand vous renouvelez votre pensée avec Quando la você parole de Dieu. renova a sua mente com a palavra, Quand vous renouvelez votre pensée avec la parole, verdadeiramente véritablement, Deus Dieu está comigo. est avec moi. Eu sou mais Et je suis plus que vencedor. que vainqueur. Diga assim, eu sou muito mais Je suis bien plus que vencedor. que vainqueur. Diga assim, amém. Ah, dites Diga assim, Amen. eu sou mais que Je vencedor. suis plus que vainqueur. Agora você tem que agir, Et maintenant, vous que é devez o que, agir. que ele diz. Não é o que diz ali? C'est ce qui est écrit. Transformai-vos pela renovação Transformez do vosso entendimento. Votre intelligence. Transformai-vos Transformez-vous para a renovação. Eu pour un estou changement complet renovado de votre intelligence. que o poder de Deus está dentro de mim. Et je vous dis que le pouvoir de Dieu, Que o il est à Espírito l'intérieur Santo de está moi. dentro de mim. Le Saint-Esprit, il est à Eu estou l'intérieur de renovado. moi. Agora eu vou agir Maintenant, je vais agir conforme o poder que está dentro de mim. en fonction du pouvoir qui est à l'intérieur de moi. Alô? Allô? Não, ainda não precisa. Non. Então eu vou agir. Donc, je vais agir. Se eu estou a sentir lá as dobradiças ranger, Si je sens que les portes sont en train de eu grincer sei chez quem moi, sou. je sais qui je suis. Tenho falta de dinheiro, eu J'ai sei manque quem d'argent, sou. je sais qui je suis. Não pode acontecer isso. Cela ne peut pas arriver. Diga assim, não pode acontecer. Cela ne peut pas E arriver. outra, não pode acontecer. Cela ne peut pas arriver. Eu morrer à fome. Que je puisse mourir de faim.
Digo até, não pode acontecer Cela isso. ne peut pas Eu arriver, morrer à fome. que je puisse mourir de Porque o faim. poder de Deus, Parce que le pouvoir de o Dieu, poder da le prosperidade, pouvoir de la está dentro de prospérité mim. est à l'intérieur de moi. Agora, se eu começo a... Ai, mas Maintenant, si je commence, Ah. o pudim está a trazer tantos problemas. Poutine, il está tudo ramène mais tellement de caro. problèmes, les E o choses sont que de vai plus en plus ser? chères. Ai, Je ne sais e eu pas comment ça começo a va être. agir como todo mundo age. Commence à agir comme tout le monde agit. Então, eu estou a dizer uma coisa e estou a atuar de outra maneira. Donc, je dis quelque chose, mais je Eu suis en estou a train falar de d'agir uma d'une autre coisa e façon. estou Je parle quelque chose, mais je suis en train a atuar de d'agir outra maneira. d'une autre façon. Eu estou a dizer que o poder de Deus está em mim, Je dis que mas le estou a pouvoir de atuar Dieu est en como moi, mais je suis en o train mundo d'agir atua. Ai, comme o pudim está a trazer esse problema todo. Ei, Poutine irmão, ou Pudding, il est nem en train precisa d'amener orar toutes por ces ele. choses. Mas se fizer é melhor. Porque você é muito mais que... Vous et moi, Diga vous assim, eu êtes sou plus muito mais que, que... vous êtes plus que vainqueurs. Deixa-me só dizer, Je veux juste a dire quelque chose. prosperidade La prospérité pertence-lhe. vous appartient. Não. Non. A prosperidade, La prospérité, seja qual for. peu importe quelle Quando que a gente soit diz la prosperidade, a gente prospérité, só pensa no dinheiro. nous, quand on dit prospérité, on pense qu'à Mas l'argent. não é só o dinheiro. Ce n'est pas que O l'argent. amor de Deus. C'est dentro l'amour de mim. Dieu. Há muitos que não são prósperos. Il y a beaucoup qui ne sont pas Qualquer coisa prospères. ficou... Você... Il y a quelque chose, ils sont tout de suite énervés. Qualquer prosperidade. Nós vamos falar das finanças. On peut A parler des prosperidade finances. financeira lhe La prospérité financière vous Diga assim, appartient. diga assim, me Elle pertence. m'appartient. É aqui que está. C'est là, c'est É là que ça aqui doit que être. está dentro. C'est là. Eu estava a almoçar com um pastor Je mangeais avec un pasteur e ele tem tido muitas dificuldades. et il a eu beaucoup de difficultés. Mesmo muitas. Beaucoup de difficultés. E ele estava a perguntar assim, Et il demandait, como é que o pastor faz? comment est-ce que le pasteur vous faites? Eu estava a dizer como é que eu faço. Et je lui ai expliqué comment je faisais. Ai, eu gostava de fazer isso. J'aimerais faire. Ele dizia, tem que estar aqui dentro. Il se dit, ça doit être là, là-dedans. Tem que estar aqui dentro. Ça doit être chamado là. fé. Ça s'appelle la foi. Acreditar que Croire Deus disse, Que Dieu a dit, Deus Dieu disse, a dit, não foi o vizinho, ça n'a pas été le voisin, não foi o Manuel ça lá n'a pas não sei été de onde, Manuel de je ne sais où, não foi o diabo, ça n'a pas été le diable, foi Deus que c'est disse Dieu qui l'a dit. que eu sou abençoado Je suis béni com avec todas toutes as bênçãos, les podem bénédictions, subir, todas as avec toutes les bênçãos bénédictions espirituais. spirituelles. Eu estou abençoado. Je suis béni. Quer dizer, se eu estou abençoado, Donc, eu não si vou je suis atuar béni, como um amaldiçoado. Je ne vais pas agir comme quelqu'un qui n'est pas béni. Você não vai atuar como um amaldiçoado. Vous n'allez pas agir comme un maudit. Você vai atuar como Vous allez agir diga assim, sou abençoado. comme je suis béni.